Tensão espacial, ritmo. Vimos na última aula que o artista segue dois grandes caminhos: contrastes e semelhanças, ao desdobrar os elementos visuais na composição. Por meio de contrastes, ele cria tensões espaciais, e por meio de semelhanças ou variações, as sequências rítmicas. Com isso, o artista articula os dois aspectos fundamentais contidos no movimento: espaço e tempo. Mostrarei um desenho japonês do século XVI, Vento e Ondas. O formato do desenho é horizontal, como podemos ver. Descendo a diagonal do lado esquerdo, deparamos com uma forma escura triangular no canto inferior. Ela chama de triangular isso daqui, tá? Uma forma escura no canto inferior. Representa um rochedo coberto de árvores, entre as quais aparece o telhado de uma casa. Os troncos das árvores são inclinados, os galhos vergados, terminando em pequenos ângulos irrequietos, cujos lados se abrem para a margem esquerda. Conhecemos em sua forma variações do triângulo do rochedo, em inversões de tamanho e posição, ou do telhado. Ela faz um desenho esquemático aqui, né? Olha aqui, ó. Vários triângulos, bastante escuro, e ocupando bem 1/3 da superfície do desenho, o rochedo contrasta fortemente com o espaço claro em volta. Vamos botar assim que a gente vê melhor. Vazio, mas não inteiramente vazio, pois ao alto do lado direito, ela chama de ao alto aqui, tá? Um alinhamento diagonal ascendente, eu estou fazendo um movimento aqui, ó, avistamos um pequeno barco. O mastro e a vela retomam o desenho da árvore no primeiro plano, as cordas das velas correspondendo ao balanço dos galhos. Entendemos, o vento sopra e a tempestade vem chegando. A inclinação do convés e algumas linhas onduladas na grande área branca ao redor do barco indicam que ele está em mar aberto, um joguete das ondas. Da densa e escura área do rochedo, contrastando com a pálida amplidão do mar, emana uma alta carga de energia. Ela se torna tão forte que praticamente visualizamos uma teia de linhas em tensão entre os dois polos, rochedo e barco. Mas há muito espaço branco ao redor do barco. Ele se encontra isolado e longe. De novo entendemos a imagem. O barco está perdido em alto mar, procurando voltar para casa. Na estrutura visual, há variações rítmicas e contrastes. Observamos que nesse desenho as variações têm função subordinada, ocorrendo em áreas separadas por grandes intervalos. Assim, através dos contrastes, é a tensão espacial que predomina nas relações formais. Além de unir as várias partes da composição numa totalidade expressiva, a tensão é transportada para o próprio conteúdo emocional da obra, determinando o clima dramático. Quer dizer, ela coloca aqui áreas pretas, escuras, áreas brancas, claras, criando essas tensões que dão essa unidade formal, inclusive emocional, expressiva ao trabalho. O barquinho frágil lutando desesperadamente contra elementos poderosos. Numa obra figurativa, o artista diz algo mediante as formas que escolheu sobre o objeto, ou a figura que também escolheu. As formas irão expressar os sentimentos do artista a respeito desse mesmo objeto. Assim, a situação emotiva expressa no desenho seria outra se trocássemos os objetos, ou lhes dessemos outras formas, com outros valores de contraste, invertendo, por exemplo, as posições e magnitudes do rochedo e do barco, colocando no triângulo da frente um barco grande, um navio, e no lugar da mancha, no fundo, um rochedo pequeno ou uma ilha. O artista diria outra coisa, e nós sentiríamos outra emoção. Vendo o navio grande e escuro no primeiro plano, o sentiríamos como poderoso, ainda mais se comparado visualmente com a pequena ilha distante. Quer dizer, ela inverteu o que seria o triângulo da frente daquela ilha
da parte do rochedo, viraria um barco imenso em primeiro plano. E a ilhotazinha lá atrás, isso mudaria totalmente. Em qualquer expressão, quer formule conteúdos dramáticos ou líricos, é indispensável haver um mínimo de tensão espacial, mesmo que se trate de imagens de pura fantasia. Pois, sem essa tensão, a expressão se tornaria vazia, não corresponderia a experiências reais da vida, faltando referências a impulsos e conflitos que existem em nosso agir. A atenção é essencial ainda para que se condensem os vários níveis expressivos da obra. O desenho japonês é um bom exemplo. O artista nos mostra a condensação poética de um conflito. Em alemão, o próprio termo usado para a poesia, Dichtung, significa condensar, condensação. Tal condensação abrange a possibilidade de se conjugarem múltiplos significados que, embora divergentes, se sustentam mutuamente. Ao mesmo tempo que sentimos compaixão pelo barquinho frágil, também sentimos admiração pela grandeza dos elementos aos quais o barco se opõe. E ainda nos comovemos, porque na situação do barco reencontramos a nós mesmos, numa imagem simbólica do nosso viver. Assim, a atenção dimensiona a amplitude expressiva através dos vários significados da imagem. A complexidade dos significados assinala a profundidade de uma obra de arte e, portanto, sua universalidade.